Por último, um destes meus tópicos, e porque acredito que estejam muito mais interessados no que levam daqui, depois destes problemas todos, o que é que eu posso fazer, o que é que eu, enquanto médico dentista, posso implementar na minha vida, no meu contexto de trabalho. Vamos começar pelo lado do contexto de trabalho e em termos organizacionais. E, na verdade, para todos aqueles que nos estejam a ouvir, que têm responsabilidades, então, constituir-se pela coordenação de equipas, de serviços, por outros profissionais de diferentes multiprofissionais e não somente médicos dentistas, há que falar sobre estas dimensões. Quanto mais se falar sobre os assuntos da saúde psicológica, mais fácil é poder precocemente intervir sobre os mesmos, ajustar medidas, flexibilizar soluções. Quanto mais se aumenta esta consciência e, no fundo, se aumenta a literacia em saúde dos colaboradores, mais temos hipótese de que essas mesmas situações sejam precocemente endereçadas. O apoio às pessoas que manifestam estes mesmos problemas, o apoio não se traduz, como é óbvio aqui neste âmbito, não é uma compreensão de amigo, mas antes o apoiar com a disponibilização de serviços, com o apoio psicológico, com formação para liderar. Não se nasce líder, ao contrário de muitas pessoas possam achar que isso tem a ver com algum traço de personalidade. Não tem, é uma competência e, portanto, é treinável. Reduzir este estigma e reduzir o mobbing que tantas vezes acontece, exatamente porque consideramos que os outros são menos capazes e que têm que ser capazes, e medimos o desempenho dos outros pelo nosso. Em termos em termos de medidas organizacionais, chamava a atenção por esta dimensão. A pandemia, por exemplo, não afeta todas as pessoas da mesma maneira, ainda que o vírus e as manifestações e a forma de o prevenir seja idêntico para todos nós. A maneira como lidamos com a incerteza, com a angústia, as dimensões e a intensidade do nosso medo e das pessoas que estão expostas à nossa própria exposição, por exemplo, porque não se vive sozinho, porque se tem filhos, isto implica impactos substanciais naquilo que pode ser a produtividade. E podem até nem ser valorizados. Enquanto líderes, enquanto responsáveis de serviço devem estar atentos a isso. Promover esta adaptação, perceber junto dos colaboradores que dificuldades é que estão a sentir e como é que as podem ultrapassar. Em termos individuais, chamava bastante a atenção para algo que é muito particular dos profissionais de saúde e, portanto, médicos dentistas incluídos, que tem que ver com esta por vezes, menor sensibilidade para implementar medidas de autocuidado. O direito a descansar, o direito a dizer que não estou disponível para, neste momento, ser ajuda ou intervir. O haver uma gestão dos pacientes e da agenda, das intervenções, das cirurgias, de forma a permitir não só as pausas, mas também que haja espaço para outras dimensões da vida, para que haja recuperação emocional e cognitiva que não fica balizada apenas nas horas de sono. E também sabemos o quão os portugueses são típicos a cortar nas horas de descanso. Isto é absolutamente crítico para aquilo que são as funções de responsabilidade e, portanto, também por uma percepção de limites, que é eu tenho direito a ter limites. De uma forma mais generalizada, e podia focar aqui algumas destas medidas, chamava a atenção para algumas das recomendações que poderão sentir como de senso comum, tal como praticar atividade física, como a alimentação equilibrada e como nós sabemos que a informação não muda comportamentos. Sabemos que isso vem de uma apreensão e interiorização de que, da mesma forma que, enfim, se aprende a escovar os dentes muito precocemente, também sabemos que reservar tempo de qualidade para a família, para hobbies, para descanso, para dimensões como não estarmos isolados e termos tempo lá está, também de qualidade com outras pessoas que não têm de ser da área profissional, exatamente para as conversas poderem ser de um outro tipo. Sabemos que a informação não chega, implica esforço
implica um esforço e uma estranheza de quem deliberadamente pretende desenvolver esse mesmo hábito. Chama a atenção também para duas dimensões aqui, nomeadamente o evitar a comparação social. Compararmos-nos é uma das maiores fontes de infelicidade que temos na vida. Comparávamos-nos aos outros e poderão, enfim, lembrar-se de histórias dos vossos pais e mães que nos diziam, mas o João também vai à festa e eu também quero ir, e nessa altura diziam, isso não me interessa, quero saber de ti. Mas na altura em que nos daria jeito, quando queríamos dizer que, enfim, os outros não importavam. Bom, o que eu quero dizer com isto é que nunca modificou a nossa percepção de bem-estar em compararmos. Pelo contrário, pode ser uma enorme fonte de stress, tal como não modifica o nosso pesar quando nos comparamos a pessoas que estão pior que nós. Portanto, evitar a comparação social é uma das estratégias para assegurar um maior bem-estar no dia a dia. O praticar a gratidão. Quantas vezes hoje se lembraram de aspectos felizes, aspectos que vos deixaram satisfeitos que tenham acontecido durante o dia de hoje? Que momentos é que tiveram para poder conseguir lembrar-se? Que bom que aquele paciente está melhor e que eu consegui fazer um bom trabalho. Fico contente por ele. Que bom que aquela amiga me mandou uma mensagem, já não sabia nada dela há tanto tempo. Podem ser que bom que tomei o café à luz do dia, porque pude ver céu e não estava debaixo das luzes da cadeira, etc. Essas pequenas dimensões, todos os dias, por muito pouco significativas que podem trazer, trazem e alimentam uma sensação de bem-estar. Resumindo, e para não vos, enfim, tomar demasiado tempo, porque quero ouvir as vossas questões e comentários, e sintetizando, há algumas dimensões que trazem muito bem-estar e têm evidência científica na promoção desse bem-estar no local de trabalho. O propósito. Quanto maior for o significado daquilo que fazemos, maior o nosso bem-estar. Aquela palavra que para alguns, enfim, poderá ser um bocadinho estranha, mas antes disso, o propósito. Como é que eu faço para aumentar o meu propósito? Lembrar-me ativamente daquilo que é significado, o que me trouxe para esta decisão em termos de carreira. O engagement, então, esse tal envolvimento e compromisso, como é que eu faço para aumentar esse meu maior relação positiva com o trabalho? Aumentando as experiências de flow. As experiências de flow são experiências de trabalho que são desafiantes, mas em que eu consigo focar-me nelas e consigo superar-me. Elas não são situações fáceis, mas são situações em que o tempo para, o tempo passou e eu consegui lidar com aquele desafio. Quanto mais eu tiver experiências destas, maior é o meu envolvimento. Mas também dimensões como o humor. O humor consegue trazer esta maior relação com os outros nas equipas de trabalho. A resiliência. A resiliência psicológica, a resiliência, enfim, vem deste conceito da física, e saberão isso bem melhor do que eu, enquanto médicos dentistas, pelos vossos conhecimentos da física e recuperando aqui algo da vossa formação académica, tem a ver com esta minha capacidade de voltar ao estado inicial. Eu regresso ao meu estado inicial depois de exposto a fatores de stress. Isto não significa que sou o super-herói, significa que eu tenho algumas capacidades para me proteger, ainda que debaixo de sofrimento. Isto consegue ser potenciado também com prática de mindfulness. Há vários tipos de práticas de mindfulness que têm evidência científica e podem ser desenvolvidos e praticados no dia a dia. Também alguns hábitos mentais, falei há pouco de um deles que tem a ver com o reduzir a comparação social, mas também aqui alguns hábitos mentais relacionados com uma aprendizagem e com um foco nesta mentalidade focada na aprendizagem. E por fim, esta palavra que se calhar na nossa cultura pode parecer um bocadinho estranha ou não ser indiferente a algumas dimensões religiosas, mas que não tem a ver com isso, tem a ver com o praticar este civismo, praticar a gratidão e o reconhecimento em contexto de trabalho. Quanto mais gestos amáveis eu tiver para com as outras pessoas,
não sejamos ingênuos, isso não quer dizer que nos vão retribuir, significa que eu fico muito mais inundado de uma sensação de bem-estar e que por isso é muito mais interessante em termos da minha produtividade, porque sempre que eu estou inundada de sensações positivas, não é sempre possível e também não é o desejável, porque as emoções ditas negativas também têm uma mensagem, um significado que convém endereçar, mas esta cultura do reconhecimento ajuda-nos a ser mais felizes, e felizes significa mais produtivos. Deixo-vos, por fim, este site que também tem um conjunto de materiais dos quais podem fazer gratuitamente download, apropriarem-se deles, utilizarem-no, exatamente, por exemplo, a propósito de algumas checklists que podem fazer em termos individuais do vosso bem-estar e do vosso bem-estar psicológico e emocional, mas também para aqueles que estão empenhados em construir um local de trabalho saudável, para aqueles que têm consultórios e clínicas e espaços de intervenção ou responsáveis por serviços, têm aqui a oportunidade de ter alguns materiais que ajudam exatamente a construir essas mesmas características que fazemos com que a produtividade seja realmente uma realidade, que seja uma tendência no sentido de um equilíbrio positivo e que já agora possibilite este sentido de realização pessoal no trabalho.